Estou gravando aqui. Deixa eu botar também a PowerPoint aqui. Eu preciso fazer a apresentação. O que eu queria conversar com vocês hoje é sobre a guerra, né? Na aula passada, a gente falou sobre a economia mundial nos anos, basicamente, de 1870, mais ou menos 1900, ao período da guerra, né? Na aula que a gente fez ao vivo, a gente pegou um pedaço desse período, né? Olhou uma parte desse período, e a gente deu atenção principalmente à questão da transformação de uma economia mais concorrencial para uma economia onde amplia-se os oligopólios e os trunchos, etc., né? E alguma discussão em torno disso. Na aula de hoje, eu queria pegar um outro aspecto desse período, né? Muitas vezes, talvez até eu tenha passado essa impressão, quando a gente falou sobre o padrão ouro, que é um período de crescimento econômico, com base aí no comércio internacional, nos fluxos de capitais, e que é um período meio tranquilo, vamos dizer assim, né? Aí na aula passada a gente já diminuiu um pouco essa tranquilidade no sentido de mostrar que existiram crises, que tem problemas como processos de concentração. Aí no caso foi não concentração de renda, a gente chamou de concentração do capital, de centralização, né, de uma economia um pouco mais oligopolizada, enfim. E na aula de hoje eu queria apontar um pouco outros problemas, certo? Na verdade, nessa aula não, na aula passada que eu gravei, eu tentei apresentar outros problemas, que são principalmente as chamadas tensões econômicas que existiam nesse período, tensões econômicas, tensões sociais, políticas, que existiam durante esse período, e que, na verdade, levaram à Primeira Guerra Mundial, né? Então, na aula de hoje, o que eu queria era tocar, efetivamente, na Primeira Guerra Mundial, a gente já adentrar e começar, vamos dizer assim, um novo tópico, vamos dizer assim, do curso, que é o período de entreguerras, a partir, então, da Primeira Guerra Mundial, que era o tema de hoje, né? Então, na aula gravada, que eu acabei só disponibilizando hoje, porque a gente fez a grande asneira de gravar sem ligar o nosso microfone, na verdade, então eu tive que regravar, etc. Então eu disponibilizei, talvez atrasado, mas a gente um pouco tocou nesses assuntos das rivalidades internacionais e dos conflitos políticos internos dos países, que fazem com que esse ambiente de antes da Primeira Guerra Mundial não seja um ambiente tão tranquilo assim, e que tenha, vamos dizer assim, uma série de tensões que acabaram abutindo na guerra, mesmo uma guerra que, para muita gente, inclusive do próprio momento, ela é, de certa maneira, surpreendente. E é isso que eu queria conversar um pouco com vocês hoje, sobre a Primeira Guerra Mundial e sobre as consequências dessa guerra, né? Nessa aula gravada, eu já tinha usado essa lâmina do Galbraith, né? O Galbraith, ele diz que a Primeira Guerra Mundial é um marco, vamos dizer assim. Eu posso dividir a história antes da Primeira Guerra Mundial e depois da Primeira Guerra Mundial, né? E muitos outros autores têm essa mesma opinião, né? A Primeira Guerra Mundial é o grande ponto de mutação. Para vários autores, o século XIX, na verdade, só termina na Primeira Guerra Mundial, ou o século XX começa depois da Primeira Guerra Mundial, né? Na discussão se é na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, o Galbraith diz que, no fundo, as duas são uma guerra, quase que uma mesma guerra, né? Ele tem a frase de que a Segunda Guerra Mundial é a última batalha da Primeira Guerra, né? Ou da Grande Guerra, que envolveriam as duas guerras, né? Essa é uma opinião parecida com a do Hobbes Brown, certo? Né, que nos livros dele, a Era dos Impérios terminaria justamente na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, desculpa, e a partir dali se inauguraria a Era dos Extremos, certo? Quer dizer, que seria o século XX, certo? Quer dizer, um outro autor de uma tradição completamente diferente, o François Furet, um autor francês, então vai também localizar o fim da Belle Époque, o fim
do mundo da Pax Britânica, né, durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então, para ele, né, a frase dele que durante a Primeira Guerra Mundial morre a Belle Époque, morre uma época, assim como 15 milhões de pessoas, né? Então você tem aí essa ideia de, por fim, ao longo do século XIX, e o fim, essa ordem liberal, mesmo que essa ordem liberal tenha tido problemas no final. E ao fim também dessa primeira globalização, dessa primeira mundialização, desse primeiro momento econômico onde a gente tem uma certa liberdade nos fluxos de comércio, nos fluxos financeiros, etc. Porque o período que veio no pós-guerra, até mais ou menos dos anos 70 do século XX, né, os fluxos comerciais, mesmo os fluxos financeiros, são difíceis, né? Eu só vou retomar esse mundo onde os fluxos financeiros são livres, relativamente livres, né? Os fluxos comerciais também são relativamente livres, na atual globalização, na atual mundialização, né? Então, a ideia dessas duas globalizações interrompidas, vamos dizer assim, entre as duas, você tem a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, no fundo você vai, grosso modo, até os anos 70, até os anos 80 do século XX. Né? Como a gente conversou um pouco na última aula gravada, certo? Quer dizer, as causas da guerra, você tem, dependendo do autor, uma lista relativamente grande, certo? Mas todos envolvendo essa questão das rivalidades entre os estados, né? Da corrida armamentista, da corrida entre os impérios, da disputa entre, basicamente, né? Bom, tem a guerra que é entre a Alemanha e os austro-húngaros contra a França, a Rússia e depois a Inglaterra, né? Então são esses blocos econômicos que se degladiaram, certo? Que são impérios que se degladiam, de certa maneira, ou impérios que tentam ser construídos que se acabam se degladiando, né? Expressando rivalidades políticas, rivalidades econômicas importantes, mas também, de certa maneira, essas guerras são certas respostas de grupos políticos internos dos países tentando responder internamente a determinadas questões que estavam sendo colocadas no momento, né? Então, tem apesar dessa discussão de que a Primeira Guerra Mundial é um choque não esperado, certo? Quer dizer, é um raio que cai de repente num céu azul, certo? Onde não se esperava nada disso, né? Tem uma visão um pouco parecida com essa, né? A gente já disse na outra gravação, um historiador importante, o Neil Ferguson, que é um historiador econômico importante, ele olha e fala, olha, o mercado financeiro, engraçado que não precificava nenhum tipo de conflito maior antes da Primeira Guerra Mundial. Você não percebia, pelo funcionamento dos mercados financeiros, indícios de que haveria uma guerra. Não é bem assim, certo? Eu acho que ele exagera um pouco, né? Ou talvez ele exagere um pouco no fato de que a instabilidade não é uma coisa à parte dos mercados financeiros, né? Então, existia uma instabilidade, talvez as pessoas não lessem essa instabilidade como um prenúncio da guerra, né? Mas, por exemplo, você pega o Brasil ou pega a América Latina, os fluxos de capitais fogem do Brasil um ano antes da guerra. Mesmo dentro do Brasil, existem relatos dizendo, olha, os conflitos europeus que começam a se destacar são elementos importantes nessa fuga de capitais, né? Os países centrais, né, os governos centrais começam a tentar repatriar os capitais que vão para fora, há uma posição das autoridades monetárias internacionais no sentido de dizer aos especuladores, enfim, ao pessoal que opera no mercado financeiro, que eles não garantem capitais fora da sua pátria, vamos dizer assim, em função de possíveis problemas. Então, alguma coisa, no fundo, já existia, certo? Quer dizer, né? Então, essa ideia de que você imaginava que a paz ia permanecer, porque a paz é mais lucrativa, é mais rentável,
talvez não seja tão verdade. É isso que a gente tentou um pouco mostrar na aula passada, que existia conflitos, alguns velados, alguns mais explícitos, né? Então, efetivamente, tinha já desequilíbrios e questões importantes antes da Primeira Guerra Mundial, né? Um dos aspectos importantes são essas rivalidades internacionais, né? Então, os blocos já, de alguma maneira, se pegando, a Alemanha, né, com uma dificuldade muito grande de penetrar já no imperialismo mundial, ela vai atrás de novas colônias, etc., ela consegue alguma coisa na África, né? Tem a região de Camarões, ela consegue dominar, tem algumas regiões no norte da África que ela coloniza, mas são regiões que, apesar de Camarões ter uma série de elementos interessantes do ponto de vista de recursos naturais, se não me engano, ela também tem a Mauritânia, ela não é suficiente, vamos dizer assim, para, vamos dizer assim, resolver as questões do ponto de vista dos alemães, do Império Austro-Húngaro, né? Então, você tem aí uma Alemanha que busca estender seu poder no meio da Europa Central, dada a dificuldade que ela tem em buscar novas colônias. Os outros já fazendo um pouco já tinham feito um pouco a sua expansão e reagem, assim, tentando se defender em relação a essas expansões. Então, não vamos entrar muito aqui na discussão de por que a guerra aconteceu, a gente deixa isso um pouco para a aula passada, né? E é interessante observar o efeito da guerra, né? E aqui sim, talvez isso seja uma surpresa, né? E talvez a gente hoje na historiografia também não dê tanto destaque a isso, mas a Primeira Guerra Mundial tem um efeito devastador, certo? É um efeito muito maior do que se imaginava. Aqui eu acho que efetivamente existe uma surpresa. Então a surpresa é menos, olha, por que aconteceu a guerra, certo? E a surpresa é mais, nossa, olha o tamanho do desastre que foi a Primeira Guerra Mundial. Então aqui, isso efetivamente, para a época, não se imaginava, talvez, uma guerra com as dimensões, né, uma guerra mundial, inclusive, né, mas com as dimensões desastrosas que ela tem, né? Então, as cidades, os campos são absolutamente destruídos, certo? Quer dizer, né, então, você tem um efeito devastador, fruto das novas tecnologias, né, das novas tecnologias que se aplicaram ao belicismo, ao militarismo, né, tanto os tanques e suas lagartas, as suas roldanas, as bombas, os aviões, né, a química e o gás mostarda. Aqui vocês têm um quadro famoso, certo? Quer dizer, das pessoas atacadas pelos gases, você percebe que todos eles estão cegos, com vendas nos olhos, certo? Né? Então, uma devastação gigantesca aqui, não sei se dá para ver bem no quadro, mas esse é um quadro famoso de Georges Leroux, né, que se chama O Inferno, né, mostrando a guerra, as trincheiras, né, quer dizer, como eram devastadores, não só, de novo, as armas biológicas, os gases mostarda, etc., certo? Como nos próprios obuses, enfim. Então, a destruição humana é brutal, vamos dizer assim, não só em termos de mortos, vamos dizer assim, né, nas batalhas, mortos nas cidades, né, pessoas que não foram às batalhas, né, e, bom, agora já está já é claro, né, todo mundo sabe disso agora, né? Logo em seguida, a guerra tem mais um volume enorme de mortos por conta da crise da gripe espanhola, né? Coitado dos espanhóis, né? Viraram que nem os chineses hoje, né? São os culpados da gripe, certo? Na verdade, eles não têm culpa nenhuma. Provavelmente a gripe espanhola começou, enfim, tem uma discussão, mas muita gente diz que começou nos Estados Unidos, em particular no Kansas, tá certo? Mas o nome espanhola vem do fato de que os espanhóis não estavam envolvidos na guerra, portanto, não havia nenhuma intervenção nos meios de comunicação, e os meios de comunicação espanhóis deram
a notícia, vamos dizer assim, das mortes na Espanha por conta, né, da gripe. Então, os grandes números iniciais se dão na Espanha, certo? Na verdade, existiam mortes em outros lugares, né, inclusive no final da guerra já, mas, dada a intervenção governamental nos jornais, nos meios de comunicações, essas mortes não foram anunciadas, né? Então, a gripe, em tese, é espanhola, porque foi ali que começou, mas tem aí vamos dizer assim, uma subnotificação da gripe em toda a Europa por conta da guerra. Então, de qualquer maneira, sem entrar em discussões aqui, é mais milhões e milhões e milhões de mortes no mundo todo, né, por conta da gripe espanhola. Então, é um momento assim, devastador em termos de populações, no mínimo pelo número de mortes, né? Uma outra questão muito, muito pesada, né, certo? Quer dizer, é o número de enfermos e de incapacitados e de órfãos, viúvas, etc., né? Então, termina a guerra, você tem, de um lado, os mortos, certo? E você tem um conjunto de pessoas que voltam para suas cidades, etc., que estão, vamos dizer assim, com incapacidades maiores ou menores, certo? Quer dizer, nessas cidades o número de órfãos ou de viúvos e viúvas é gigantesco, né? E é em função dessas pessoas, certo? Quer dizer, dos feridos de guerra, dos órfãos e viúvas, e, vamos dizer assim, de um certo pecúlio que se dá às pessoas que foram à guerra e voltaram, mesmo que não são incapacitados, né? Que é o primeiro grande salto das políticas sociais no mundo, certo? Quer dizer, principalmente na Europa, né? Até então, política social era uma coisa que praticamente não existia, certo? Quer dizer, nos gastos dos países, né? Tem alguma coisa, tal, já começando, saúde, educação, tal, mas essas políticas de seguridade no sentido de pensões para viúvas, pensões para incapacitados de guerra, mesmo para pensões para pessoas que não são incapacitadas fisicamente, mas que foram à guerra, etc. E o acolhimento de órfãos, etc. Né, esse gasto vai ser um dos maiores gastos no pós-guerra. E é o início das políticas sociais mundiais, ou pelo menos europeias, se dá que não é um volume tão pequeno de recursos que vai começar a ser gasto no pós-guerra, né? Então, você tem uma destruição humana que é inimaginável, né? Quando você pega os livros que relatam a guerra, né, são livros normalmente atrozes, né, são muito, muito horríveis de serem lidos, né? Tem um livro, estou tentando lembrar o título agora, isso é Nada de Novo no Front, do Eric Remarque, certo? Que é a descrição, vamos dizer assim, é a descrição de um combatente, certo? Quer dizer, primeiro tem algumas cenas, né, engraçadas, vamos dizer assim, né? Um combatente que olha para o combatente da frente, né? Um francês olhando para o alemão e fala, mas o que esse cara me fez na vida, né, certo? Por que eu estou brigando com ele, certo? Né? Por que eu estou matando esse cara? Por que ele quer me matar? Não tem nada a ver. São os chefões ali que, né, ordenam, vamos dizer assim, ataques, e ainda no final da guerra, certo? Você está um mês para acabar a guerra, você ordena o cara a ir mais 100 metros para frente para no armistício ter uma posição um pouco melhor. Falo, mas que 100 metros vai adiantar e vai morrer um monte de gente? Então, uma série de discussões, assim, enfim, interessantes, e uma série de descrições horríveis, né? Quer dizer, sobre o efeito da bomba nos corpos, certo? Onde se dilacera, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, que já daqui a pouco a gente vai dormir. Mas eu recomendo o livro se tornou um libélulo pacifista, certo? Quer dizer, o Remarque era um alemão, fez o livro na Alemanha ainda, e depois, quando o Hitler ascende ao poder na Alemanha, ele, né, põe o Remarque para correr, né? Quer dizer, né, se torna meio inimigo público número 1, porque é contra o militarismo, vai ser, como eu disse, um libelo pacifista, né? O Remarque, acho que não reclamou muito dessa história de ser posto para correr dali, certo? Foi embora, foi para os Estados Unidos, casou com uma
uma atriz de cinema famosa, americana, que eu não me lembro o nome, mas esse livro é muito, muito bacana, eu recomendo, se ninguém tiver nada que fazer nessa pandemia, vale a pena dar uma olhadinha, nada de novo no front do Remarque, né? Mas tem que ter um pouco de estômago para ler, né? Mas ele é fininho também. Então, uma grande distribuição humana, certo? Quer dizer, que é a grande marca, e também não está aí, certo? Mas uma grande distribuição física também, né? Então, a gente imagina sempre aquelas cidades destruídas, como tinha uma foto anteriormente aqui, né? E isso é verdade, as cidades, as pontes, as estradas de ferro, os portos, etc., né? Isso tudo é obviamente verdade, não tem que, né, o volume de capital que vai a zero ali é gigantesco, né? Mas eu queria chamar a atenção de um outro tipo de destruição que muitas vezes passa inapercebido, certo? E que é extremamente complicado de resolver e foi muito forte durante a Primeira Guerra Mundial, né? Que é o uso de determinados produtos para inviabilizar, por exemplo, novos plantios no campo, para, vamos dizer assim, sujar, estou me fugindo a palavra aqui, para pegar os rios e os lagos e as lagoas e poluí-las, né, vamos dizer assim, né? Enfim, você põe lá um produto químico e aquela água se torna imbebível ou ela não se torna mais possível de ser utilizada para as plantações, certo? Então você tem uma destruição ambiental, vamos dizer assim, também muito forte nesse período, né? E a reconstrução dessa devastação ambiental é uma reconstrução complicada e caríssima, né? Você recuperar uma área afetada por um determinado produto químico, muitas vezes é impossível, né? E não são pequenas áreas que foram afetadas, certo? Você tem áreas que não tem mais possibilidade de plantio, só vai nascer ali uma grama e olha lá, certo? E talvez muitas vezes aquelas coisas que nascem ali não permitem nem o pasto das vacas e dos bois, etc. Então você tem situações extremamente complicadas, fora o problema de minificação, né, que é um problema clássico também de guerra, né, de você esconder as minas na terra e depois você tem que, né, voltar para o campo para plantar, você vai voltar num lugar onde o teu se encheu ali de minas, então você não volta, certo? Quer dizer, né? Então, você tem um problema muito forte do ponto de vista das construções físicas, certo? Mas um aspecto que eu acho que é pouco chamado a atenção, esse aspecto, vamos dizer assim, não das construções físicas, né, mas dos locais onde eram locais economicamente importantes, né, rios, lagos, terras, que foram destruídos também, né, tem um impacto aí, no caso ambiental, vamos dizer assim, em função, principalmente de produtos químicos, que é devastador também na Europa nesse período. Então, quando a gente fala de reconstrução, né, a gente está falando de reconstrução das pontes, das fábricas, enfim, das estradas de ferro, e uma tentativa também de reconstrução dos pastos, das plantações, das terras, de recuperação de rios e lagos, muitas vezes também, certo? E que também não é barato, certo? Quer dizer, então é isso, né? A guerra tem um efeito monstruoso, certo? Quer dizer, caro, né? E durante a guerra, uma coisa importante, né, o que a guerra começa, né, como talvez muita gente achava que essa guerra era uma guerra curta, um troço que se resolvia ali na Sérvia, depois cresceu um pouco, depois foi se ampliando, né? A partir de um determinado momento, principalmente a partir do final do primeiro ano de guerra, os estados começam a perceber que essa guerra é uma guerra total, certo? É uma guerra aonde eu não tenho como manter, vamos dizer assim, a condição normal de vida dentro de um estado, de uma região, enquanto a gente está guerreando a 100, 200 quilômetros. Então, os estados, a França inteira, a Alemanha inteira, a Inglaterra inteira, vamos dizer assim, ela se transforma entre aspas, uma máquina, na verdade, uma fábrica de guerra. Né? Ela não está na guerra, não é toda a população dela que está na guerra, mas praticamente toda a população dela está envolvida com a guerra. Né? Então, os recursos, os governos vão controlar praticamente todos os recursos, vão intervir em todas as empresas, nas plantas industriais, vão reconverter as fábricas.
Então, a fábrica que produzia panela vai produzir obuses, a fábrica que produzia tecidos e roupas de moda chiques vão produzir roupa para os soldados irem se arrastar lá no meio das trincheiras, né? Então, você tem uma reconversão do setor produtivo industrial e do setor produtivo agrícola, mineiro, né? Bom, mineiro continua produzindo as mesmas coisas, mas você não vai produzir, vamos dizer assim, para o mercado, você vai produzir de acordo com as necessidades que a máquina de guerra efetivamente se coloca. Então, essa é uma marca diferente das guerras anteriores, isso vai se repetir na Segunda Guerra Mundial, mas é a transformação dos estados em fábricas de guerra e, portanto, uma intervenção estatal nos setores produtivos como nunca se viu antes. Tá tudo bem? Professor, posso tirar uma dúvida? Lógico. Eu estava vendo um documentário sobre a Segunda Guerra e surgiu uma dúvida que, se eu perguntar agora, a resposta vai ser a mesma. Essa máquina de guerra que foi construída, questão, por exemplo, tinha que construir armamentos, aviões, tanques, minério de ferro, aço, essas coisas, vinham da África ou a Europa tem reservas minerais? Então, essa é uma discussão importante e é uma discussão que, inclusive, define a vitória, né? Esse é um problema da Alemanha. Nesse caso agora, certo? Quer dizer, a Alemanha tem Alsácia-Lorena na sua mão e o Vale do Ruhr todo, né? Na Segunda Guerra, ela vai perder essa região e vai tentar ocupá-la. Esse é o primeiro movimento dela, é ocupar essa região para se abastecer de minério, né? Do outro lado, ela vai ocupar os Sudetos, né? A Tchecoslováquia, em direção à Polônia, vai ocupar a Polônia na Segunda Guerra. E o movimento na Primeira Guerra é muito parecido, né? E a Alemanha ela vai tentar, então, se abastecer desses minerais e de alguns produtos agrícolas. Essa é uma questão estratégica da Alemanha, né? Agora, se você notar, certas batalhas são fundamentais na guerra, que é a questão do abastecimento externo, né? A Alemanha, se você conseguir fechar certos lugares, você fecha o Mar do Norte e fecha os estreitos lá embaixo, na Turquia, né, acho que enfim, tem o nome, lá perto da Itália, Turquia, Grécia, ali embaixo. E do outro lado, lá para o lado da Rússia, do Mar do Norte, ali, você restringe o acesso da Alemanha a essas matérias-primas que existem no interior da Europa. A Europa tem essas matérias-primas, é relativamente grande, mas por um esforço de guerra do tamanho que ela vai fazer, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, você percebe que chega um certo momento, esses lugares vão definhando, ou seja, vão diminuindo a sua capacidade produtiva. E aí o acesso a minérios de fora passa a ser fundamental, né? Então, essas batalhas elas passam a ser importantes porque elas fecham acesso, por exemplo, dos alemães a esses minérios que vêm de fora. Isso vai ser fundamental nas duas guerras, né? Então, você pega os aliados, eles vão receber muito minério da América Latina, por exemplo, né? Minério que vem da Austrália, da Nova Zelândia, da África, inclusive, né? Isso na Primeira Guerra Mundial também, né? Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, existe sim minério na Europa. A Alemanha tenta controlar esses minérios, principalmente no centro da Europa. Os movimentos bélicos que ela faz no início são principalmente no sentido de controlar esses principais fontes minerais, né? Mas ao longo da guerra, principalmente quando a guerra começa a demorar demais, né, você precisa de novas fontes, né? E é o acesso a essas novas fontes que, para alguns autores, vira inclusive a solução da guerra, né? O esgotamento do acesso da Alemanha a essas fontes de minérios que faria a virada na Segunda Guerra Mundial. Tem também a virada tecnológica, que obviamente é fundamental, inclusive para fazer o domínio dessas regiões, para dominar o Atlântico Norte, o Mar do Norte. Então, existe minério na Europa, mas
ao longo da guerra é necessário você obter recursos de fora, né? E esses recursos de fora vão vir uma parte da América Latina, certo? Quer dizer, você pega os Estados Unidos, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, vai fazer uma injeção muito forte junto aos países latino-americanos, inclusive financiando infraestrutura para fazer a colheita enfim, a exploração desse material, né? Então, isso é uma questão estratégica chave nas duas guerras, né? Não sei se eu te respondi. Não, tá certo. E também essa parte estratégica, se um país corta o fornecimento para o outro, o cara perde a guerra, basicamente, né? Exatamente. Então, a Alemanha ela foi muito perspicaz nas duas guerras de tentar controlar o centro da Europa, que é onde tem minérios importantes. Se ele consegue resolver a guerra em 1 ano, 2 anos, né, se ela aproveita, e ela é a vencedora nos 2 primeiros anos, né, nas duas guerras, se ela consegue encerrar a guerra ali, né, se o ataque dela a Londres é bem sucedido, certo? Quer dizer, né, ali eu acho que pode ser que a situação não se revertesse. Mas como a guerra demorou mais tempo, né, eles conseguiram, né, a Inglaterra resistiu, certo? Quer dizer, os russos resistiram, certo? Quer dizer, do outro lado, certo? Quer dizer, nem estou falando ainda da invasão norte-americana, mas o fato dos Estados Unidos não, enfim, venderem muitos produtos para os alemães e romperem, entrarem no meio do caminho, quando essa guerra continua, permanece por mais tempo, é aí que a Alemanha começa a perder, né? Essa guerra ela dura muito tempo, e aí a necessidade de acesso a mais minérios, a minérios de outras fontes, passa a ser fundamental. E aí ela perde a guerra lá embaixo, no Estreito de Dardanela, eu acho que esse é o nome do lugar, eu não me lembro exatamente. Né, ela não consegue dominar o Mar do Norte, né? Ali, enfim, a aviação alemã ela é francamente favorável, mas eles conseguem, vamos dizer assim, de alguma maneira, segurar o Mar do Norte, os ingleses, os americanos, enfim, os franceses. Então, não consegue entrar coisas por ali, então você começa a isolar a Alemanha, ela só tem que usar o que tem na Europa. Então, se ele conseguiu isolar, segurou, a guerra demorou mais tempo, eles começam a ter dificuldades, né? Aí, por trás, principalmente na Segunda Guerra Mundial, tem uma questão também fundamental no tempo, né? Para os aliados, o fundamental era ganhar tempo, né? Estender a guerra o máximo de tempo possível, né? Segurar o máximo possível, porque eles estavam perdendo no começo, basicamente por razões tecnológicas, né? A tecnologia alemã era muito superior. Radares, essas coisas todas. Então, o tempo era para tirar o atraso tecnológico, né? E eles conseguiram, né? Não inventaram só uma bomba atômica, quer dizer, e, né, reviraram toda a história dos meios de comunicação, dos bip lá, né, que vai dar na internet, essas coisas todas. Então, você tem uma girada de jogo aí, né, mas se o tempo é mais curto, a coisa podia ser bem diferente, certo? Mas, enfim, agora, o que eu estava chamando a atenção aqui é que todas essas minas, muitas dessas minas que existiam, tanto do lado alemão quanto do lado francês, inglês, eram minas particulares, certo? Eram minas privadas, operadas privadamente, né? E essas empresas sofreram intervenções públicas, né? Algumas mantiveram a empresa e fizeram um acordo com o governo, que é o grupo Krupp na Alemanha, né? E outras não, sofreram intervenção, põe o dono para ir dormir, certo? E o governo vai lá e assume a empresa. Isso vai acontecer em várias empresas, em várias plantas industriais, não só nas minas, em várias produções agrícolas, né? Você pega a força de trabalho, né, também vai dirigir, principalmente as forças jovens, né? Então, as grandes forças de trabalho que vão para o campo na Inglaterra, são conhecidas essas histórias, na França também, né? Então, tem um controle do que as empresas vão produzir, de como as empresas vão produzir, do que as pessoas vão fazer. Então,
é um momento raro na história, tá certo, de economias, em tese, liberais, vamos dizer assim, que sofrem uma bruta intervenção, uma baita intervenção, né? E mesmo nos Estados Unidos é menor essa intervenção, mas também existe, certo? Quer dizer, desde o início, mesmo antes da entrada dos Estados Unidos na guerra, a entrada dos Estados Unidos na guerra é uma discussão enorme nos Estados Unidos, tem um grupo pacifista, né, forte, e tem um grupo, vamos dizer assim, avestruz nos Estados Unidos, que acha que isso não é problema dele, que os europeus que se degladiem, que se matem, que não tem nada a ver com isso. E tem um outro grupo que acha que também que não tem que entrar na guerra, mas não porque é um problema europeu, mas porque a guerra, enfim, não é uma coisa bacana, enfim, ou via esquerda, que é uma coisa de capitalista, enfim. Você tem grupos pacifistas e grupos isolacionistas americanos que não queriam entrar nos Estados Unidos na guerra. Depois eles entram, né? Mas mesmo antes de entrar, né, tem uma posição dos Estados Unidos relativamente favorável, depois de um certo tempo, aos aliados, tem discussões também lá dentro, e já começam esforços de guerra, no sentido, inclusive, de produzir questões minerais, de produzir determinados armamentos, etc., que também faz com que os Estados Unidos intervenham em determinadas plantas produtivas. Quando os Estados Unidos entram na guerra, aí essa intervenção é bem grande. Quando termina a guerra, os Estados Unidos eles têm um grau de intervenção na sua economia bastante grande, certo? Na verdade, talvez só vai voltar a ser comparado na Segunda Guerra Mundial, e olha lá, né? Então, essa é uma característica interessante de ser estudada nessa ideia dos estados totais que aparece na literatura, né, como os estados assumindo, né, todo o planejamento econômico das economias, e o planejamento econômico, obviamente, voltado para a guerra, né? Do ponto de vista monetário, financeiro, fiscal, então, aquelas regras do padrão ouro vão para o espaço, certo? Quer dizer, a não ser os Estados Unidos, todo o resto do mundo, vamos dizer assim, abandonou o padrão ouro, a Europa inteira abandonou o padrão ouro, o Brasil também, a América do Sul praticamente toda também. Então, o mundo, à exceção dos Estados Unidos, abandonou o padrão ouro durante a Primeira Guerra Mundial. Os gastos de guerra vão ser, em parte, financiados monetariamente, né, com uma moeda sem lastro, certo? Quer dizer, então você tem um volume de emissão ali deslastreado, vamos dizer assim, muito grande. Tem várias pessoas que tentam resistir a esse tipo de coisa e tal, mas, enfim, uma expansão monetária grande em função para financiar o déficit público. Tem alguma expansão de impostos no período, principalmente impostos domésticos, né, imposto de consumo, tem muito também aquelas coisas de doe ouro para o seu país, né, o pessoal vai lá, tira os dentes, dá para o país, tal. Mas, enfim, por mais que tenha tido essa expansão nas arrecadações, vamos dizer assim, na verdade, uma boa parte do déficit público é financiado monetariamente. Então você tem aqui uma política monetária expansionista, e todas as regras, né, não só o padrão ouro foi abandonado em termos normais, como todas aquelas regras do jogo que a gente chamava atenção algumas aulas atrás foram suspensas, certo? A conversibilidade é suspensa, a flutuação, aquela política de subjuros, etc., também vai para o espaço, você emite moeda e pronto. Enfim, né, quando a gente termina a guerra, né, você tem, então, obviamente, que olhar para trás e ver o tamanho da inflação que você fez, o tamanho da expansão monetária, e você vai ter inflações importantes. Um problema que eu devo tocar principalmente nas próximas aulas, certo, é que existem diferenças de inflação entre os países, né? Nem todos os países tiveram inflação, mas nem todos na mesma marca, vamos dizer assim. Tem gente que a inflação foi de 100%, tem outros que foi de 500% e tem alguns que foi de 40%. Então, você tem diferenças importantes nessa história, e na próxima aula eu vou tentar mostrar como a solução desse problema na volta de uma economia normal não é tão simples assim, certo? Quer dizer, mas eu vou deixar isso para a próxima sessão.
né? Então, todas as operações financeiras foram fechadas, você estabeleceu o controle de câmbio, não pode sair capital, não pode, né? O ouro não pode sair do país, você não pode, particularmente, não pode sair, né? Em transações particulares, né? Você impõe regras proibindo a saída, os fluxos de capitais estão proibidos, etc. Né? A única saída de ouro que você permite, a única saída de capital que você permite são saídas públicas, né, dos governos que estão pagando as suas dívidas externas de guerra, né? Porque você também tem, os países, em geral, têm problemas no balanço de pagamentos, né? Eles são importadores durante a guerra, mais do que exportadores. De novo, a exceção dos Estados Unidos, que vão ser o grande fornecedor da guerra, né? Então, a gente tem um Estado que vai entrar nas economias, vai entrar nas empresas, vai entrar nas decisões produtivas, né? Vai administrar os preços, vai fazer todo o sistema, né? Vai operar com um déficit público gigante, vai financiar uma boa parte desse déficit público, apesar de existir algum aumento de impostos, com o aumento da oferta de moeda, né? Vai suspender toda a saída de capital, né? Mas mesmo assim vai ter, vamos dizer assim, um balanço de pagamentos negativos, e para pagar esse balanço de pagamentos negativos, ou ele vai permitir a saída do ouro, por exemplo, para os Estados Unidos, ou ele vai financiar esse balanço de pagamentos negativo com endividamento com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vão sair dessa guerra recebendo ouro da Europa, para pagar esse déficit esse déficit europeu, e vão sair da guerra também fornecendo capital, tendo fornecido empréstimos para os países europeus, dono, então, vamos dizer assim, de uma dívida externa dos países europeus que não é pequena, né? Então, a situação econômica da guerra não é uma situação tão simples assim, certo? Quer dizer, enfim, aí a gente tem o fim da guerra, certo? Os aliados ganham, tem algumas discussões aí que vai desde a fonte dos recursos que a gente acabou de falar, certo? Quer dizer, né, de você controlar os mares e as rotas comerciais, impedindo que certos recursos, principalmente minerais, forneçam aos aliados, né? E esse controle dos aliados foi importante. Ele usa essas bases das suas colônias, mas também da América Latina como base de fornecimento desses materiais minerais e de alimentos, né? Então, essa é um pouco uma parte da vitória, como a gente já chamou a atenção. E a outra parte também chamou a atenção da questão tecnológica, né? Você tem um início tecnológico aparentemente favorável, de novo, aos aliados, e uma reversão ao longo do tempo, né? A questão da aviação é um dos exemplos chaves nessa história, a questão dos submarinos também é um exemplo chave nessa história, a questão do uso da química é um exemplo nojento dessa história, mas também mas tem uma discussão que algumas pessoas, aí eu não sei se é uma discussão de francês, tá certo, que não gosta muito dos alemães, né, mas eles costumam chamar a atenção de que, mais do que a tecnologia, vamos dizer assim, foram a habilidade estratégica nas decisões militares, que foram ruins por parte da Alemanha, etc. Enfim, eu não sei até que ponto os franceses têm muito o que dizer sobre habilidade estratégica, né? Eles foram 2 vezes invadidos pelo mesmo lugar, mas existe, no fundo, dentro da... Eu não sou um cara que conhece muito bem a literatura militar, a ideia de que a Alemanha tomou, nas 2 guerras, decisões estratégicas equivocadas, né? A ideia dos 2 frontes, a ideia que tinha sido mais ou menos bem concebida da estrutura de abastecimento nos frontes, ela foi operada deficientemente. Então, tem algumas questões aí que eu não vou entrar, eu não sou tão conhecedor. Né? Quando você ia nas livrarias, tinha mesas e mesas de livros sobre as guerras, aí vocês se divirtam com esses livros aí. Né? Para voltar aí na questão econômica, o período, então, como eu disse, né, o fim da guerra é com uma mortalidade enorme,
uma questão social enorme também em termos de mutilados, órfãos, etc. Né? E né, você olha para a guerra, você viu o que acontece, vamos dizer assim, né, tem um baque, vamos dizer assim, intelectual, né, que é engraçado que ele até pega do lado invertido na América Latina, certo? Quer dizer, a América Latina sempre foi um pouco acusado, né, de ser, né, a ideia de que o centro, a Europa, os Estados Unidos é o país do progresso, é a civilização, e nós aqui, abaixo do Rio Grande, na América Latina, somos a barbárie, né? Tem muitos intelectuais latino-americanos que olham para a Europa nesse momento e perguntam, na verdade, quem que é bárbaro aqui, né? Quem é civilizado e quem que é a barbárie, né? Depois de um massacre como foi a guerra, certo? Quer dizer, a Europa não tem mais nenhuma moral, vamos dizer assim, para dizer que são gentlemen, são pessoas civilizadas, detentores do progresso, etc. Certo? Mas, né? Então, você, no mínimo, são detentores do progresso, mas não necessariamente esse progresso leva necessariamente a uma coisa boa, certo? Quer dizer, né? E, economicamente, então, a gente já chamou a atenção da destruição do parque industrial, da reconstrução dos investimentos aqui, que são importantes, né? Então, esse é um problema grave, certo? Quer dizer, né? Então, você vai sair da guerra endividado, com déficits públicos e com uma necessidade de gastos enorme, certo? Quer dizer, para reconstrução e nas políticas sociais, vamos chamar assim, no acolhimento dos teus abalados pela guerra, né? O padrão ouro também, de certa maneira, ele vai ser tocado, vamos dizer assim, porque o ouro mudou de posição, né? Os Estados Unidos passa a ser o grande país onde se localizam os principais estoques de ouro, certo? Quer dizer, a Inglaterra vai ter um enorme questionamento na volta sobre qual é a taxa de câmbio, como vai fazer, eu vou deixar isso para a próxima aula, certo? Mas como é que vai fazer para lastrear de novo sua libra? Por um lado, porque emitiu dinheiro durante a guerra, por outro lado, porque uma parte do seu ouro foi embora. A mesma coisa vai acontecer na França, vai acontecer nos outros países, né? E, por outro lado, os Estados Unidos, então, um país que não foi muito afetado por essa história, a não ser positivamente, certo? Quer dizer, ele passou a ter uma posição fundamental do ponto de vista político e o seu crescimento econômico, que já era grande, se tornou maior ainda. Os europeus estão endividados com os Estados Unidos, uma parte do europeu foi parar, talvez não fisicamente, mas legalmente, está na mão dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos aproveitaram a guerra, exerceram um poder muito forte junto ao mundo, a América Latina, por exemplo, certo? Aumenta muito a presença norte-americana por aqui, então passa a ser uma posição chave, e a gente vai ver nas próximas aulas, né? Durante a guerra eu também tenho a Revolução Russa, né? É filha da guerra, né? A guerra dificultou talvez uma solução diferente dentro da Rússia, né? E mais para frente o próprio nazismo vai ser de alguma maneira filho da guerra, talvez não filho da guerra, mas filho do Tratado de Versalhes. Isso é uma coisa importante para a gente terminar aqui, certo? Quer dizer, né? A guerra termina com uma questão econômica complicada, né? Déficits, dívidas e necessidade de gastos, sem um padrão monetário definido, tem que redefinir esse padrão, como é que eu vou fazer, né? E, externamente, esses países, eu não diria que no fim da guerra o conflito tenha acabado, certo? Quer dizer, você termina a guerra e é como se a guerra não terminasse. Você tem novos países, né? A União Soviética, enfim, não a União Soviética, mas, né, a Rússia muda muito de posição durante essa guerra, né? O Império Austro-Húngaro e o Império Otomano são totalmente modificados, né? Os países, então, estão em situações econômicas muito complicadas. E o Tratado de Versalhes, que é o tratado que tenta fazer o acordo de paz depois da guerra, né, é quase que um acordo, né? Muita gente diz que não é um tratado de paz, mas é uma declaração de guerra, né?
que você impõe no Tratado de Versalhes? Tem a deposição do Kaiser, né, o rei, o Kaiser alemão, certo? Quer dizer, a imposição da formação de uma república, que vai ser a República de Weimar, né? E a cláusula principal, que é a cláusula 231 do tratado, onde os alemães aceitam a culpa pela guerra. E aceitando a culpa pela guerra, né, dizendo que são eles que começaram, foram eles que são responsáveis pela guerra, você tem todas as sanções em torno do causador da guerra. O causador da guerra, que inclusive não é o vitorioso. E essas sanções são de duas ordens principais, certo? Quer dizer, uma é de perda territorial, então a Alsácia-Lorena, que tinha sido capturado pelos alemães na guerra franco-prussiana, retorna para a França, né? Essas são duas regiões muito importantes para a Alemanha, certo? E agora, obviamente, para a França, né? E a região da Alta Silésia também, ela volta a ser ali, eu não sei se é polonesa, enfim, exatamente de quem. Eu sei que a Alemanha perde um pedaço importante do seu território e um pedaço do território onde estão os principais minerais da então Alemanha, né, e onde estão indústrias siderúrgicas, têxteis, metalúrgicas importantes. Então, isso de um lado. E o outro lado é uma reparação de guerra que, né, a Alemanha deve para a França e para a Bélgica 2 PIBs e meio, né? 2 PIBs e meio alemães na época, né? Então são 130 e poucos bilhões de marcos, né? Qualquer um que olhasse para aquilo lá sabia que aquilo lá era um absurdo de impagável, certo? Quer dizer, e quem acusa, falando isso aí não é um acordo de paz, a Alemanha foi imposta isso para cima deles, né? Como é que eles vão receber isso, certo? Quer dizer, né? Então, esse acordo de Versalhes, com essa imposição aos alemães de assinar o tratado, né, a reação da Alemanha quase que imediata é muito negativa, certo? Quer dizer, e o Hitler vai nadar de braçada sobre essa história, certo? Dizendo que, né, quem estava lá assinando vendeu a Alemanha, entregou a Alemanha, e vai, enfim. O próprio, na verdade, aqui tem um livro extremamente importante na história, que é o livro do Keynes, certo? Quer dizer, o livro do Keynes, certo? As consequências econômicas da paz, é o nome do livro, as consequências econômicas da paz, ele fala sobre o Tratado de Versalhes. E ele é o primeiro a acusar de que aquilo lá vai dar uma guerra de novo, né, certo? Aquilo lá não vai dar certo. Né? Aquilo lá é uma declaração de guerra, não é assim que você sai de uma guerra. Tudo bem, quer dizer, eles foram culpados, você está com raiva, você não pode pensar com fígado, com estômago, certo? Né? Você tem que imaginar uma situação de calma, você pode tentar sofrer reparações enfim, mas não dessa forma. Certo? Então, o Keynes acusa esse tratado, há uma tentativa de negociar algum tratado diferente, o próprio governo norte-americano entrou no jogo, né? O governo norte-americano também foi desautorizado pelo próprio Congresso norte-americano nesse processo de saída da guerra. Enfim, tem uma posição norte-americana bem complicada, mas eu deixei para vocês lerem esse livro do Keynes, que é famoso, né, ele é muito utilizado em ciência política, principalmente em RI, em relações internacionais, né, as consequências econômicas da paz, que ele chama, né, dizendo que a consequência econômica da paz é uma guerra, certo? Quer dizer, então, para muita gente, a guerra não terminou no exato momento que se assinou o Tratado de Versalhes, você declarou a Segunda Guerra Mundial ali, certo? Enfim, então esse tratado, quer dizer, se fosse efetivado, certo, significava uma melhoria enorme da posição francesa, né? E os franceses ficaram durante tempos e tempos esperando serem pagos, etc. E uma boa parte da economia francesa dependia, né? Ou seja, quando se percebia que talvez alguma coisa ia ser paga, a economia francesa ia bem. Quando se percebia que ninguém ia pagar nada, a economia francesa entrava no buraco. Né? Mas a gente vê na próxima aula um pouco isso. Então, esse fim de guerra é um fim extremamente complicado, e isso vai marcar o período posterior. Né? O período posterior, internacionalmente, não é um período tranquilo. A volta do padrão ouro não é bem possível, certo? Quer dizer, eu continuo internacionalmente com muita instabilidade, com muita guerra, talvez não tanto guerra direta, mas vai ter guerra comercial, vai ter muitas crises financeiras,
né, os capitais ainda não vão voltar a fluir, né, a taxa de câmbio vai desvalorizar, valorizar, né, você vai ter uma certa descoordenação internacional que existia na época do padrão ouro, isso não existe mais, né. Dentro dos países, os conflitos que a gente já chamou a atenção, a polarização doméstica, ela aumenta ainda mais, a exemplo da própria Alemanha, né? E, como eu disse, a volta aqui depois do abandono do padrão ouro, certo? Quer dizer, a volta do padrão ouro é uma coisa que se tenta, né? E é muito difícil de ser conseguido, certo? Quer dizer, o primeiro país a efetivamente voltar ao padrão ouro, né, é a Alemanha, né? Pela forma como a Alemanha enfrentou a hiperinflação, a gente vê isso na próxima semana. A Inglaterra vai voltar em 25, a França vai voltar em 28, a gente vê isso na aula de amanhã. Mas é uma volta bem complicada, né? Bem difícil, certo? Quer dizer, no fundo, a gente pode até dizer que os 5 primeiros anos depois da guerra, você tenta voltar e não volta. Uma boa parte das economias voltam ao padrão ouro, principalmente a partir da Alemanha, a partir de 1925, né? E é uma volta muito curta, né? Porque na crise de 30 todo mundo abandona o padrão ouro de novo, né? Mas essas discussões aí sobre a volta do padrão ouro e como que os países vão enfrentar essa herança da guerra, a gente deixa não só para a aula de amanhã, como para as próximas aulas. Tudo bem? Então vamos, da minha parte, eu vou interromper aqui a aula e deixar para a gente talvez conversar um pouquinho e deixar para a gente continuar conversando na próxima aula aí. Tudo bem? Professor, essa questão dessa dívida de reparação alemã, eles tiveram que se utilizar de senhoriagem para bancar isso, né? Então, aqui tem uma discussão enorme, certo? Quer dizer, a gente vai fazer essa discussão 2 vezes aqui no curso ainda. Deixa eu interromper a gravação para deixar a gente mais à vontade aqui.